Bom dia, pessoal. A gente vai dar sequência aqui a essa série de entrevistas que a gente está fazendo para entender essa crise da Ucrânia sob vários aspectos distintos. Então, hoje a gente vai conversar com o professor Lucas Leite, que é doutor em Relações Internacionais, foi pesquisador visitante aqui nos Estados Unidos, na Universidade Georgetown, em Washington. Ele também é coordenador do Observatório do Continente Africano e do Grupo de Estudos de Estados Unidos da FAAP, ou seja, Estados Unidos é a área, me parece, central dos estudos dele, mas ela abarca também outras áreas do planeta. Então, professor Lucas Leite, bom dia. Bom dia, Elô. Prazer enorme conversar contigo. Prazer é todo meu. Vamos lá, porque a gente quer entender o que está acontecendo, né? Então, minha primeira pergunta pode parecer uma pergunta talvez tola, mas é algo que muita gente está se perguntando, se a gente está a caminho de uma terceira guerra mundial. Obviamente que um enfrentamento entre uma potência atômica como a Rússia com qualquer outra potência seria o fim do planeta. Então, ainda assim, a pergunta está pipocando por aí. Então, eu gostaria que você respondesse essa pergunta para a gente. A resposta simples e objetiva é não. A gente não está caminhando para uma terceira guerra mundial, nem para uma guerra nuclear total. Aí eu explico, né? Vamos lá. Primeiro, o uso de armamento nuclear ele é muito restrito, foi usado apenas na Segunda Guerra Mundial pelos americanos contra os japoneses, e ele representa um ponto em que, quando você usa contra outro inimigo que também tem armas nucleares, você dá a indicação de que esse inimigo vai poder retaliá-lo com também armas nucleares. Uma vez que Estados Unidos e Rússia têm milhares de ogivas nucleares e termonucleares, eles poderiam facilmente destruir um ao outro e, nesse interim, óbvio, eles vão destruir praticamente todo o planeta. Mas por que no caso da guerra da Ucrânia isso não vai acontecer? A movimentação das armas nucleares pela Rússia em direção à fronteira ali com a Ucrânia foi muito mais um alerta, o estabelecimento de uma linha vermelha, no sentido de que, olha, vocês aí, países ocidentais, países da OTAN, vocês têm um limite, vocês têm uma linha que vocês não podem cruzar, que significaria, na prática, uma violação, um atentado contra a soberania russa. Esse limite, então, ele é bem estabelecido e as armas as armas nucleares, armas estratégicas, armas táticas, nesse caso, armas táticas, que são para foco menor, para alvos restritos, enquanto armas estratégicas são de longo caminho, são aquelas intercontinentais, as ICBM. Nesse caso que a gente está falando, elas não são para atacar, elas são para dissuadir. Armas nucleares são muito mais para demonstrar um poder que existe, pode vir a ser utilizado, do que um poder que vai ser utilizado enquanto elemento de barganha entre os países. Então, o que se estabelece é justamente uma posição, um elemento de ameaça, mas não efetivamente de uso dessas armas. Então, o que nós temos é a chamada teoria da escalada, né, a partir do Thomas Schelling e outros autores em relações internacionais e ciência política. Eles dizem que a guerra é um processo de constituindo aos poucos a posição de cada ator. E aí, por exemplo, quando o Ocidente resolve não enviar tropas, ele escolhe não escalar militarmente o conflito, mas escala efetivamente quando impõe sanções muito duras em relação à Rússia. Então, a guerra é esse constante movimento de posições entre os atores. A movimentação das armas nucleares é um desses elementos, mas não é um indicativo efetivo de que elas seriam usadas. Ok. Professor, sua posição a respeito das sanções que estão sendo impostas à Rússia, cada vez mais duras, e como é que o senhor vê essa movimentação, inclusive a tentativa de anular a Rússia em fóruns internacionais? Eu acho que nós temos que perceber que a violação do direito internacional, da soberania ucraniana, a partir da Rússia, ela exigiu uma resposta, né? A partir da lógica multilateral, a partir da decisão ampla entre os atores. Muitas dessas sanções, contudo, elas não foram feitas inicialmente de forma multilateral com o mundo todo. Elas foram feitas a partir de uma visão ocidental que considerou que a supressão, né, dos russos em relação à sua economia,
um estrangulamento, na verdade, da economia russa seria o suficiente para poder chamar Vladimir Putin à mesa ou fazer com que ele recuasse de alguma forma. Até o momento, nesse aspecto do objetivo do Vladimir Putin de conquistar a Ucrânia, ou de conquistar Kiev, ou de impor um novo governo no país, ele ainda está em andamento, ou seja, a gente tem tropas ali russas no país, os ataques continuam contra a capital e as sanções permanecem. Essas sanções, elas infelizmente têm um aspecto que a gente pouco fala, que é o impacto que vai ter na vida das pessoas, do cotidiano. Né? Então, essas sanções elas vão ter um impacto muito negativo na vida das pessoas normais, por assim dizer, que não têm tomada de decisão, não têm capacidade de articular interesses. Porém, em termos práticos, contra a Rússia, significa que a gente teria um país com menos alternativas no cenário financeiro internacional, e por essa mesma razão, por esse estrangulamento do Banco Central russo, por exemplo, a Rússia vai ser automaticamente incitada a buscar outras formas de fazer transações financeiras. Em termos do sistema internacional, isso demonstra uma possibilidade de aproximação maior e mais ágil da própria Rússia em relação à China, por exemplo, buscando outros meios, né, meios alternativos para poder fazer essas transações. O professor, eu não me lembro, acho que eu esqueci, minha memória está fraca. Quais foram mesmo as sanções que o mundo impôs aos Estados Unidos pela invasão do Iraque? Pois é, né? Nenhuma, não houve movimentação tão grande nos fóruns multilaterais, nem contra o Iraque, nem contra a Líbia, nem contra o Mali, nem contra a Síria, entre todos esses atores, e nenhuma outra intervenção ocidental que a gente conhece e sabe que acontece também aos montes nessas últimas décadas. Bom, vamos lá. Eu tenho a impressão, posso estar equivocada, de que a gente está diante aí de algo que é muito maior do que a briga com a Ucrânia, para a Ucrânia não entrar na OTAN. Me parece que existe uma movimentação internacional para mudar um pouco a ordem das coisas, ou seja, a gente tem nas últimas décadas uma hegemonia dos Estados Unidos, e hoje me parece que existe uma briga aí para tornar na marra o mundo um pouco mais multilateral, né? Com vários atores de peso e não uma predominância de um só. A gente estaria enfrentando isso, vai ser uma batalha dura, os Estados Unidos vão tentar de tudo para que isso não aconteça. Como é que o senhor está vendo esse cenário? É bem por aí mesmo. A gente já percebe que quando nós falamos em termos de uma hegemonia, né, a partir das relações internacionais, a gente fala de um país ou de um grupo de países que controla as instituições, controla os meios financeiros, econômicos, comerciais, dita as regras, os princípios, os valores, né, desse ordenamento. Isso acontece desde 1945, especificamente no nosso caso aqui, quando os Estados Unidos e outros países vencedores da Segunda Guerra delimitaram os mecanismos de segurança coletiva, de comércio, o FMI, né, o Banco Mundial, entre outros. A União Soviética fez parte do mecanismo de segurança coletiva, mas não dos elementos comerciais e financeiros. Com o final dessa Guerra Fria, desse conflito bipolar, a gente vai ter o chamado momento unipolar dos Estados Unidos. É basicamente o momento em que os Estados Unidos não têm inimigo nenhum, né, no sentido de alguém que o desafie, e ele se vê com uma liberdade muito grande para garantir seus interesses e espalhar o que ele chama da democracia pelo mundo, né? Aquela lógica de que é necessário mudar os regimes dos países, porque países democráticos não fazem guerra entre si, que na prática, nas relações internacionais mesmo, nós rechaçamos, né? Essa é uma prática teórica e, no caso, empírica, que não tem lastro. Então, quando a gente percebe, a partir, por exemplo, de 2003... É que nem a teoria de que você cortar imposto para o rico vai fazer com que ele invista na economia e gere emprego. Não tem lastro na realidade algum. Isso nunca foi provado. Então, nessa teoria das relações internacionais, também não tem nenhuma prova de que você fabricar democracias na marra em outros países garanta a segurança do mundo, né? E é só a gente olhar o que aconteceu com países como Afeganistão, países como Iraque, ou diversos outros em que houve interferência e intervenção dos europeus e dos americanos ao longo da história, mais recentemente. Não há efetivamente uma mudança de governo, uma mudança de regime, porque não há a população envolvida, não há interesses de fato dos atores da região, é uma imposição. E aí, quando a gente traz para isso, né, e o seu comentário é muito bom porque traz um ponto de inflexão que é o Iraque.
É o momento em que o sistema internacional condena já os Estados Unidos e os Estados Unidos simplesmente ignoram. Ou seja, eu sou hegemonia, eu faço parte de um momento aqui no sistema internacional que eu posso fazer o que eu quiser. Então, as instituições que eu criei, as regras, a questão da soberania, do direito internacional, não valem de nada. Ali já é um ponto de alerta para como esse país usa de uma lógica imperialista para impor a sua vontade, né, o seu governo, em relação aos demais. O outro ponto de inflexão é 2008, com a crise financeira. Ali, a gente já pôde perceber a importância de países emergentes, como o caso da China, da Índia, da África do Sul, do Brasil, da Rússia, Turquia, ou seja, já mostrava que não é bem assim como os países ocidentais achavam em termos de governança global, em termos da governança financeira. Isso deu margem à criação do BRICS, né, de um maior, na verdade, crescimento do BRICS, do G20 comercial, do G20 financeiro, e mais recentemente ainda com o governo Trump. Aí sim eu acho que foi bem acelerado esse processo de decadência americana. É o momento em que os Estados Unidos eles assumem, então, um isolacionismo, mas um isolacionismo que vai se pautar de forma bilateral, contra tudo que o próprio Estados Unidos criou nas décadas anteriores, de mecanismos institucionais, mecanismos de valores comerciais. E aí, quando a gente chega nesse momento, aí nós temos uma outra prova factual, que é o quê? A Rússia, que é um país importante no sistema internacional, que já foi uma superpotência e que vem tentando reaver o seu status, age de forma unilateral, contrária aos interesses dos países ocidentais, contrária aos interesses dos Estados Unidos, fazendo algo que tem muita similaridade, inclusive, com esses mesmos países, no caso de violação à soberania da Ucrânia. Ou seja, o que acontece nesse momento? A gente tem essas placas tectônicas se movendo. A gente tem a ascensão de países como Índia, China, a própria Rússia reascendendo a uma posição que sempre ocupou no sistema internacional. Significa que esse ordenamento, em termos dos valores liberais, eles já não atendem a boa parte dos países e, mais importante, não atendem aos países que têm prestígio e poder e que buscam uma posição melhor no sistema internacional. Esse ordenamento ainda dá lugar, né, no caso de uma estrutura que a gente sai de unipolar para uma estrutura multipolar, em que vários atores agora criam polos de poder e têm importância. Portanto, não é um polo mais só de poder que determina todo o resto. É necessário agora perceber que, se não houver algum tipo de coordenação multipolar e multilateral, ou seja, que envolva mais atores e não apenas dois ou um, a gente vai ter mais conflitos, mais guerras e mais problemas, principalmente crises econômicas. Professor, o senhor conhece bem os Estados Unidos, o senhor estuda esse país aqui. Eu queria saber se, na sua visão, vai ser possível essa transição para um mundo multipolar de forma não muito desastrosa, quer dizer, conhecendo a formação ideológica dos Estados Unidos, eles não vão abrir mão com tanta facilidade, com negociação diplomática dessa posição hegemônica, ou vão? Não, não vão. Historicamente, nas relações internacionais, a gente percebe que esses momentos de transição do ordenamento e de mudança estrutural do sistema, eles geralmente vêm acompanhados de crises e guerras, ou uma coisa ou outra, ou ambos. Não necessariamente significa que nós vamos ter grandes conflitos, guerras mundiais, né, ou coisa do tipo. Mas é muito provável que, enquanto essa transição não termine, e ela pode durar muito tempo ainda, nós tenhamos cada vez mais conflitos pontuais ou crises econômicas pautadas justamente nessa contraposição, maior protecionismo, maior fechamento dos estados, maior busca, portanto, de interesses particulares contra os demais. Os Estados Unidos, né, eles definitivamente não querem abrir mão da sua hegemonia ou, né, do seu status de superpotência, porque eles sabem que a ascensão chinesa e a ascensão russa, reascensão russa e indiana, significam, na prática, a ascensão de novos valores, de novas formas de enxergar o mundo, de novos princípios, e, portanto, aquelas instituições que os Estados Unidos ajudaram a criar com os países europeus, elas vão ser questionadas. É só a gente olhar, por exemplo, no caso do mecanismo de segurança coletiva da ONU. Ele já não funciona há algum tempo, né? O Conselho de Segurança que nós temos hoje, ele é representativo do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele não tem nada a ver com as estruturas de poder que existem hoje.
Por que a gente ainda tem esse veto contínuo que a gente sabe que vai permanecer gerando problemas para atingir o consenso? Ou melhor ainda, por que a gente não tem, na verdade, mais países asiáticos, países africanos, latino-americanos nesse Conselho de Segurança? Porque houve um congelamento do poder pelos Estados Unidos e por esses outros vencedores, juntos os países ocidentais, para que essa hegemonia se sustentasse. Agora, a ascensão comercial chinesa, por exemplo, ela já gerou uma presença maior que a americana em vários países. Hoje, no globo como um todo, a China é o maior parceiro comercial de muito mais países que os Estados Unidos. Nós temos ainda, né, a questão do gás natural, a questão de energia. Hoje, muitos outros países têm se colocado de uma forma autônoma e mais assertiva no sentido de estabelecer preços. Então, isso mostra que a dependência energética do Ocidente tem se tornado maior. Então, em que medida os Estados Unidos ainda conseguem se firmar como exemplo de atuação, né, enquanto tendo legitimidade moral para determinar quais são as regras, quem pode e quem não pode? E aí, fazendo uma análise ainda mais ampla, quem é a barbárie do mundo, né? A gente tem percebido muitos discursos racistas, xenófobos de países europeus, inclusive de jornalistas americanos, que mostram isso. A ideia de que eles se veem como o alto grau da moralidade internacional, que eles são a referência de civilização do mundo. Então, quando acontece, muitas aspas aqui, né, no quintal da Europa, do mundo civilizado, eles se sentem justamente coagidos, né, e percebem que, olha, meu Deus, como isso foi acontecer aqui na civilização e não na barbárie oriental. É uma coisa inacreditável, inacreditável. Os clipes que você vê dos jornalistas europeus e americanos, mas esses são pessoas brancas de olhos azuis. Como isso pode... É tão inacreditável que eles estejam vomitando esse racismo abertamente. A gente acha até que é fabricado, porque é incrível, né? É patético, é baixo, rasteiro, né? É triste a gente ter que continuar analisando as relações internacionais por vários prismas. Um deles, né, o do pós-colonialismo, dessas abordagens que a gente tenta entender como e por que a produção do conhecimento e das relações de poder permanecem construindo essa lógica do eu e do outro muito binária, né? O bom e o mal, o certo e o errado, o civilizado e o barbárie, O discurso da imprensa ocidental como um todo é rasteiro nesse ponto de continuar falando do bem e do mal, do capeta e do bonzinho, do mal e do bonzinho, como os americanos costumam fazer sempre. Você pega pessoas como, por exemplo, Hillary Clinton, que é uma Rhodes Scholar, super, né, dos estudos, ela sempre define os atores internacionais como quem é o bom, quem é o mal. Isso é de uma pobreza intelectual sem precedentes, que me parece que só pode ser uma maneira de manipular a opinião pública. Não pode ser outra coisa, porque ela não é estúpida a esse ponto, né, me parece. Não, é isso mesmo, essa é a linha. Na minha dissertação de mestrado, há algum tempinho, eu defendi justamente essa ideia de que os presidentes americanos usam a construção do inimigo para poder legitimar as suas intervenções, suas ações e ressaltar uma identidade que eles querem construir para si. Então, não é aleatório, tem uma questão de construir um discurso, uma narrativa, que a população pegue, assemelhe, olhe para ela e fala, nossa, realmente, nós, os brancos, ocidentais, civilizados, a gente tem o dever moral, a responsabilidade de levar a civilização, a cultura, né, a paz, a democracia para esses povos que não são privilegiados. Ou seja, não, a gente tem que armar mesmo a oposição, a gente tem que fazer de tudo para garantir que esses inimigos sejam aniquilados. Veja, há uma desumanização total do outro. Ele não é, ele enquanto desumano, enquanto fora da lógica da humanidade, a gente pode fazer o que quiser. Mais fácil claro. Eu me lembro, falando isso, não tem nada a ver diretamente com o assunto, mas tem tudo a ver com essa estratégia. É uma estratégia, né? Eu me lembro da capa da Veja, com a foto do Lula pintado como um diabo, com um tridente, né? É a mesma fórmula, mesmo mecanismo, né? É isso aí. É o mecanismo da alteridade negativa. Você constrói o que você quer de bom em torno do seu candidato, do seu país ou de si mesmo, reforçando os aspectos negativos do outro.
Então, quanto Professor, mais... me parece que os Estados Unidos também agem muito no cenário internacional como os donos da bola, né? Não gostou do jogo, pega a bola, vai embora, e até muda a regra do jogo, de não, pênalti não bate assim, bate assado. Se houver uma possibilidade de construção, né, de um mundo multipolar mais maleável, com mais compreensão dos outros que existimos, né, num futuro próximo, depois desse conflito? Nós temos exemplos históricos de que a multipolaridade ela pode ser balanceada ou desbalanceada. Enquanto estiver desbalanceada, isso significa que, em geral, os atores ainda não estão satisfeitos com o status quo, né? O estado das coisas ainda não satisfaz esses interesses. A gente ainda caminha numa multipolaridade muito desbalanceada, em que os interesses não estão bem definidos e bem atingidos, né? Agora, é possível, sim, trabalhar, né, a possibilidade de que exista uma multipolaridade que seja balanceada, em que os atores aceitem o status quo, mas geralmente é necessário que se estabeleçam algumas instituições ou acordos ou mecanismos comuns que façam com que esses atores percebam aquela estrutura de forma positiva. Então, é um momento em que a diplomacia tem que ser muito utilizada, a negociação, o multilateralismo, as instituições têm que ser reformadas para atender às expectativas e demandas novas que existem. Uma última pergunta, considerando que nós teremos um novo governo no fim do ano, se houve a partir daí um papel mais atuante do Brasil na construção desse multilateralismo? Sim, claro, o Brasil, historicamente, ele se pautou pelo multilateralismo, pelo respeito ao direito internacional, pela capacidade de uso da diplomacia, pelo regionalismo, pela atenção aos vizinhos, ou seja, o Brasil é um país que nunca pautou a sua política externa pelo unilateralismo. Então, isso, quando a gente percebe uma política externa efetiva, que existe de verdade, né, a gente olha para uma possibilidade de um país que tem capacidade de articulação com outros países do sistema internacional, com a sua região novamente, né? É só a gente lembrar a capacidade que nós tínhamos de interlocução com a Unasul, com o Conselho de Defesa Sul-Americano, ou mesmo com os BRICS, países importantes como Rússia, Índia, China, África do Sul, ou mais ainda com os países africanos, em que tínhamos uma presença forte nos últimos 20 anos, né? Não nos últimos 5 anos, mas nas últimas décadas. Ou seja, o Brasil era um país respeitado pelos Estados Unidos, pela Europa, pelas grandes potências, e tinha capacidade de articulação dos seus interesses. Isso, claro, sempre levando em conta o multilateralismo, que, portanto, num mundo em que as potências ainda estão arregimentando, né, as suas capacidades e definindo os seus status, para um país como o nosso, que não tem necessariamente que escolher um lado ou outro, isso é ótimo, porque permite a nós um poder de barganha muito grande, justamente porque não é um país irrelevante, mas é um país que precisa ter pretensões mais bem definidas no cenário internacional. Uhum. Ok. Professor, muito obrigada. Acho que é isso. A não ser que o senhor acho que precisa fazer mais alguma consideração, algum ponto que a gente não tocou aqui. Não, tranquilo, Elô. Foi um prazer. Ok. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço o convite. Bom dia. É isso aí, pessoal. Tem mais, vem mais por aí. A gente se vê. Tchau, tchau.